podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Miguel Ares e Rodolfo Banvar conversam com Juliano Holtz sobre o treino funcional. Olá, eu sou o Rodolfo Banvar. Sou Miguel Aires. E hoje a gente está aqui com o professor Juliano Holtz Para debater sobre como é o treino funcional nas academias funcionais. Eu sempre tive curiosidade, eu queria saber por que você começou uma academia funcional? Bom, olá, tudo bem com vocês? Primeiro só uma apresentação rapidinha, né? Eu sou proprietário da Vital, lá onde a gente é especialista em treinamento físico funcional. Hoje em dia se fala mais físico funcional, mas enfim, é questão de rótulo e a gente tem que se prender menos a rótulo do que qualquer outra coisa. A gente trabalha com treinamento físico e o que mais me atraiu no treinamento funcional é a questão da gente priorizar aquilo que realmente tem função livre. Uma das principais características do treinamento físico funcional é a não utilização de máquinas. Então a gente tem que imaginar que o nosso corpo é que exerce todas as funções. Se a gente pensar em qualquer contexto, seja no dia a dia, no seu esporte, no seu trabalho, nos seus afazeres de casa, é a gente com as nossas capacidades físicas que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer movimento, gerar força. E a máquina, por sua vez, ela é um agente externo que acaba estabilizando a carga para você. Mas é muito importante ressaltar também que a máquina, ela não é ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas eu achei muito mais interessante no sentido de a gente priorizar o corpo como sendo, entre aspas, uma máquina. O nosso corpo não é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina é um equipamento linear onde ela foi feita para desempenhar certas funções. Nós somos feitos de sistema complexo, não linear. Nós somos os sistemas de aprendizagem, né? Então a máquina, ela faz aquilo e pronto, acabou. Nós não, nós temos a capacidade de, desde que a gente nasce até o último dia de vida, estar aprendendo. Então isso, a gente vê muitos profissionais falando que o corpo é uma máquina. Não, o corpo não é uma máquina, é um sistema de aprendizagem complexo, onde a gente tem a capacidade de sempre estar aprendendo. Então quando se fala em movimento, o treinamento funcional vem de encontro a isso. Ele enfatiza movimento e não só aquela função isolada de músculo que começou se estudando em cadáveres, né? Então pegava lá o cadáver na anatomia, se estudava onde que o músculo se origina e aonde ele se insere e qual é a função daquele músculo. Mas quando se trata em movimento, cada músculo ele tem muito mais função do que, por exemplo, o bíceps só flexionar e estender o cotovelo. Quando a gente está se movimentando, empurrando alguma coisa, a ação do bíceps, por exemplo, vai muito além de só flexionar e estender o cotovelo. Então, quando eu estou empurrando alguma coisa ou puxando alguma coisa, eu trabalho vários músculos de uma forma conjunta, cada um fazendo a sua função, promovendo uma sinergia para que o resultado daquele movimento aconteça. Então, se a gente pensar num atleta, em uma dona de casa fazendo seus afazeres, em vocês, né, fazendo o esporte que vocês gostam, sempre é o nosso corpo que está realizando o trabalho. A gente não tem nenhum agente externo ajudando a gente naquele momento. Então esse é o principal motivo pelo qual eu escolhi essa metodologia, que na verdade é a mais antiga que existe, né? Falam que se o funcional é uma novidade que veio há pouco tempo aí, não. A máquina veio depois, mas sempre enfatizando que absolutamente nada contra a máquina, né? Tem umas pessoas que usam. Eu só não sou muito de acordo com a máquina sendo o principal equipamento do treino da pessoa. Eu acho que a ênfase em movimentos, eu acho que é muito mais rico em vários aspectos, pelos quais alguns deles eu mencionei para vocês, né? Sim. E quanto tempo se leva para perceber os resultados? Assim, na verdade é impossível responder uma pergunta dessa, porque cada ser humano tem uma resposta diferente. Então, como eu disse, é um sistema complexo. Vai depender do quanto a pessoa se dedica, de quantas vezes ela treina por semana, de como é o sono da pessoa, de como é a alimentação. Então são vários aspectos que o treinamento é só uma coisinha no meio do oceano.
Tá? Então, é claro que a pessoa começa a fazer o treinamento, ela não falta, e em pouco tempo ela vai começar a sentir algumas diferenças no corpo, aquele aspecto de como se a musculatura estivesse mais rígida, às vezes, né, existe uma recomposição corporal onde começa a haver o ganho de massa muscular, e se a gente ganha massa muscular, a gente acaba tendo um metabolismo mais ágil, mais rápido, onde consequentemente ele vai precisar mais energia, que por sua vez vai consumir mais moléculas de gordura. Então ele vai quebrar mais células adiposas para ter essa energia, consequentemente a porcentagem de gordura diminui e a porcentagem de massa muscular aumenta. Então é difícil eu precisar, Rodolfo, para você, em um mês vai acontecer isso, em 2 meses. Tem muitas variáveis nesse contexto aí, mas é claro que se a pessoa treinar com disciplina, no primeiro mês ele vai sentir certa diferença, no segundo outras e assim por diante, né? Lembrando assim que se a pessoa é não treinada e começa a fazer um treino, se a gente pensar a nível de célula, aquela célula nunca recebeu esse estímulo. Então, de início, o resultado é muito rápido, né? A gente não vai precisar o tempo. Vamos comparar uma pessoa que começou a treinar agora e um atleta. O atleta já fez tudo que tem que fazer, ele treina para manter os seus níveis e tentar evoluir. Se ele evoluir 0,5%, de repente é o que já garante o ganho de uma competição. Para quem começa a fazer o treinamento, tem muita coisa que evolui. Então aparece muito mais transformações no corpo. E a gente não pode pensar só em transformações no corpo, a gente tem que pensar em questão de função, em desempenho, porque o treinamento que a gente costuma ver de forma tradicional nas academias é o treinamento que veio do fisiculturismo. Fisiculturismo é aquele treinamento onde as pessoas treinam cada músculo de forma isolada para competir e mostrarem o corpo, que é bacana também, mas quando se trata em treinamento de uma forma geral, pensando no corpo humano, tem mais coisas para a gente buscar do que simplesmente a questão estética. Mas a partir do momento que você é uma pessoa ativa, você se alimenta bem, você treina, a questão estética vai vir também. E é uma mentira que se a gente falar que tem algumas pessoas que não querem estética. Todo mundo quer melhorar a estética, né? Então acho que uma coisa acaba casando com a outra. Você falou na outra pergunta que muita gente acha que o treinamento funcional é uma coisa nova. Isso não é um erro, é um engano. Outro engano seria as pessoas comparando com crossfit. Que eu tenho amigo, inclusive, que fala: não, treinamento funcional, isso daí não é crossfit. Você poderia falar a principal diferença entre crossfit e treinamento funcional? Assim, por que as pessoas acham sempre... Tem realmente algumas semelhanças no treinamento funcional com o crossfit, no que diz respeito ao tipo de exercício. No crossfit você não vê máquina, né? É o agachamento com barra, eles fazem movimentos livres, eles usam os kettlebells, que a gente usa também no treinamento funcional. Então por isso que eles acabam associando o crossfit com o treinamento físico funcional. O crossfit, ele não é só um treinamento, ele é um esporte. As pessoas fazem crossfit para melhorar os índices no crossfit. E tem as competições de crossfit, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então assim, a pessoa que treina crossfit, ela não treina crossfit para melhorar o seu esporte da natação, por exemplo, para melhorar o ciclismo. Ela treina crossfit de maneira geral para melhorar no crossfit. Então o crossfit foi idealizado como um esporte. O treinamento de forma geral, seja funcional, treinamento físico, eu gosto muito mais hoje em dia de falar treinamento físico e não colocar muito rótulo. Ele foi feito para atender as necessidades da pessoa, né? Então, a partir dos objetivos que a pessoa tem e também dos objetivos que o profissional vai identificar que aquela pessoa precisa. Toda pessoa que chega para a gente para fazer um treinamento, ela chega com alguns objetivos e nós, como profissionais também, a gente tem que associar o que a gente enxerga que aquela pessoa precisa. Juliano, tem alguma idade certa para começar a treinar? Porque muitas pessoas acham que treinar enquanto jovem ou criança pode atrapalhar no crescimento. Isso é verdade? Bom, é uma pergunta bem legal, uma dúvida de todo mundo, né, que a criança ou pré-adolescente não pode treinar porque atrapalha no crescimento. Então, a gente tem, a criança, ele tem nas extremidades dos ossos o que a gente chama de epífise do crescimento. É uma cartilagem, onde aquela cartilagem ela vai sendo multiplicada, as células ali vão se dividindo e aquela cartilagem vai cada vez mais aumentando e aumentando o comprimento do músculo. Onde tem cartilagem, o músculo vai tomando
o local da cartilagem e vai se formando mais cartilagem até o momento que até a literatura diz até os 20 anos de idade, às vezes menos, nas meninas até o ciclo menstrual, onde essa epífise ela se quebra, que seria a epifisiólise, que é a quebra, que é quando essa cartilagem se torna só osso. Então, ela é muito sensível a efeitos hormonais, a lesões, a questão nutricional e a questão genética também. O receio, e já digo que é um mito isso, a crença é que o trabalho de força, por exemplo, nas academias, vai impedir que a criança cresça. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, a criança não joga futebol? Joga. Não pratica vários esportes, basquete, onde tem a corrida? Cada passada na corrida em velocidade ou numa aceleração no esporte, cada vez que você toca o solo, a força que a gente chama que é do meio ambiente contra a perna da pessoa é de 3 a 5 vezes o peso corporal da criança. Alguém já viu uma criança, um adolescente ou até um adulto fazer um agachamento com base no podal com 3 a 5 vezes o peso corporal? E por que a criança cresce? Então é uma das razões pelo qual isso não procede. Então se a criança vai lá para a academia fazer um trabalho coordenado com halteres ou qualquer tipo de peso na mão, com um profissional, é muito importante ter a supervisão de profissional, isso não tem problema nenhum e é um impacto muito menos severo do que o esporte. Então o que a gente tem que evitar, independente do contexto, é uma lesão na epífise. E não existe nada até hoje, nenhum estudo que comprove ou que mostre que o trabalho de força atrapalha no crescimento, muito pelo contrário, só ajuda na questão cognitiva, na questão neural, psicológica, em todos os aspectos, né? Então o trabalho de força, a gente costuma falar que é a nossa valência mãe. Se você tem força, você consegue as outras coisas. Então o treinamento está intimamente ligado, vocês que são estudantes, né, com a questão psicológica, com a questão de aprendizagem. Ele ajuda, né, na melhor aprendizagem nos estudos, seja ele de qual natureza for, né? A gente não pode pensar em treinamento só na academia, todo tipo de treinamento. Então uma criança que luta judô, ela faz muito mais força do que ele estar numa academia fazendo um trabalhinho com peso bem orientado. E ela não deixa de crescer por conta disso. Muitas vezes a gente vê, o jogador de basquete cresceu porque joga basquete, não faça ginástica olímpica senão você vai ficar pequenininho. Não, é porque o biotipo menor consegue ter um desempenho muito melhor na ginástica olímpica. Como é que Miguel, que é alto, né, Miguel? O Rodolfo também vai dar um duplo twister carpado com... Não dá. Agora um pequenininho é mais fácil, né? Então não é porque a pessoa pratica isso e não vai crescer ou faz basquete e vai crescer. A gente tem uma genética para isso. Então desde que não tenha uma questão nutricional envolvida, genética ou hormonal, e seja de repente, se ele estiver treinando numa academia e for bem orientado, só vai ajudar no crescimento, né? Não vai ter problema nenhum. Eu queria saber, o aluno, ele consegue fazer alguma coisa para obter melhor resultado no treino, como sono melhor, mais longevo? Sim, uma das coisas você já citou, né? Eu até falei, né, na outra pergunta, acabei abordando um pouco esse assunto. Qualquer resultado que a gente queira, vamos falar aqui do treinamento, é um conjunto de coisas, né? A gente é um sistema complexo. Então eu vou todo dia na academia e fico 3 horas, treino 3 horas por dia. Isso por si só já é um erro, porque ao invés de você ter um anabolismo, você vai ter um catabolismo, você vai ter lesão. Junto a isso, você vai todo dia na academia, mas você não se alimenta bem, você não dorme bem, você tem uma ingestão muito, muito grande de açúcar, de alimentos industrializados, então são várias coisas que a gente tem que cuidar para ter resultado. Então muitas vezes, uma abordagem mais organizada e mais inteligente vai dar muito mais resultado do que você exagerar em alguma coisa. Então é importantíssimo o sono é tudo, uma boa hidratação, né, uma boa alimentação e uma disciplina em todos os aspectos para que você tenha um resultado, assim como no colégio. Será que você estudar 5 horas um dia antes da prova é melhor, ou se você todo dia estudar 40 minutos, 1 hora? O que vai te dar mais resultado? A gente chama de consistência, né?
Então não adianta, o nosso cérebro não tem capacidade, por exemplo, de focar mais de 40 minutos em nada. Nem o cérebro do cara mais bem dotado do mundo, durante 40 minutos você assimila aproximadamente, a ciência mostra isso, depois você descansa. Né? E a academia é a mesma coisa. Né? Consistência. Seja lá quantas vezes por semana você faz, a gente sugere no mínimo 2 vezes. O principal é que você tenha consistência e cuide de todos esses aspectos que eu falei. É como se fosse um balde cheio de coisa, né? Quanto mais as coisinhas estiverem no seu devido lugar ali, mais resultado vão aparecer, com certeza. Juliano, qual a principal diferença entre treinamento normal e treinamento funcional? Como você diz, a musculação, né? Isso. É assim, ó, a musculação, quando a pessoa fala em musculação, o que vem à nossa mente? Peso, Que mais? treinamento, Agora eu tô perguntando pra vocês, hein? Treinamento intenso. Máquina, né? máquina, Isolado. Então, se a gente pensar a priori, a principal diferença do nosso trabalho para musculação é a não utilização de máquina. Só que se a gente pensar na palavra musculação, muscular é contrair o músculo. Então, todo treinamento faz musculação. Por exemplo, no treinamento funcional tem alguns exercícios que tem na musculação. Supino, agachamento. É musculação ou funcional? Nem eu sei responder essa pergunta. É trabalho com peso. Então, a mídia passa uma ideia de que o treinamento funcional é aquele treinamento de peso corporal só, escadinha de agilidade, equilíbrio naquela meia bola que é o Bosu, enquanto a musculação é o trabalho de músculo isolado, máquina. Né? Então, uma das principais diferenças, além da não utilização de máquina no funcional, é a priorização em movimentos mais multiarticulares, que é o que a gente faz no dia a dia, no esporte, seja o que for, em detrimento do músculo isolado. Né? Enquanto a musculação é a questão da máquina. Mas, por exemplo, na metodologia que a gente conduz no nosso espaço, a principal valência, como já falei anteriormente, é a força. O trabalho de força é muito presente no nosso trabalho. Como eu falei também anteriormente, através da força você consegue as outras coisas, né? Então, eu não gosto de falar que a força é a principal, porque são vários componentes que se unem para promover um resultado. Mas ela é muito importante, então a gente não deixa a força de lado. Então, é muito questão de mídia, né? A gente é muito invadido hoje por informações de tudo quanto é natureza e a gente fica meio perdido, né? Mas tudo é musculação, tudo é treinamento. E a partir do momento que o que eu vou fazer com você tem alguma função, ele é funcional. Se eu te coloquei numa máquina ou não, isso é relativo, né? Tem que ter função aquilo que a gente faz, tem que ter um objetivo. Se eu estou atendendo os seus objetivos, por que não esse treinamento não é funcional? Se a gente pensar no termo funcional em si, né? Você falou umas perguntas atrás sobre tratamento, sobre lesionar o músculo. Queria saber, o treino funcional, ele pode ser um tipo de fisioterapia para alguém que lesionou um músculo? Assim? O treinamento em si, eu costumo falar que a fisioterapia, a gente pensa em reabilitação, né? A pessoa está lá com um tipo de lesão, vai para a fisioterapia, depois o fisioterapeuta libera, agora você vai treinar, vai para academia, vai para o treinamento funcional, porque você já passou por esse estágio aqui. Então, eu não consigo, na verdade, dissociar muito uma coisa da outra. Né? O treinamento acaba sendo uma reabilitação, uma continuidade da reabilitação, mas tem aquele momento mais agudo, quando a pessoa acaba de se machucar, de se lesionar, que o fisioterapeuta tem que cuidar, né? Que ele tem que usar aqueles aparelhos que são analgésicos, anti-inflamatórios, eles vão cuidar também da questão do restabelecimento de função articular. E o treinamento funcional, Miguel, como você falou, tem muito a ver com a fisioterapia, porque a gente aborda justamente essa questão de função articular. A gente se preocupa em fazer movimentos onde as funções articulares estão sendo respeitadas, né? Em contrapartida, numa máquina, você não está tão preocupado com isso. O treinamento tradicional isolado, você está trabalhando um músculo isolado. Você não está trabalhando, por exemplo, a integração de uma articulação com outra para produzir um movimento. Então, acho que tem uma ligação muito forte entre a reabilitação e o treinamento de uma forma geral. E se pensando em treinamento funcional como um resgate de função articular, acho que mais ainda.
Não que a musculação tradicional também não vai ajudar nesse processo. E professor, quais são as principais dicas para quem tá querendo começar a fazer um treinamento funcional? Bom, para quem está querendo começar qualquer treinamento, é buscar um profissional que esteja apto para poder orientar a pessoa, que possa fazer uma avaliação, identificar o ponto de partida e principalmente o que ele não deve fazer com a pessoa por enquanto, né? Então, como eu falei também anteriormente, tem aqueles objetivos que a pessoa traz e os objetivos que o profissional vai identificar como sendo importantes. A gente vê muito hoje em dia também na faixa etária de vocês, né? A galerinha querendo ir para academia e vamos treinar e vamos pôr bastante peso. Não é questão de ser certo ou errado. O certo ou errado é relativo, mas o acompanhamento de um profissional é muito importante nesse aspecto. Então, a minha principal dica é que procure um profissional habilitado para que seja bem orientado esse processo. O pós-treino, tem algo que o aluno possa fazer que possa prejudicar o treinamento? Algumas coisas eu acho que ele não faça pode prejudicar o treinamento. Não se alimentar, não dormir direito, não beber água. Agora, acabou o treino, naturalmente você vai seguir seu dia, ou, dependendo da sua agenda ali, você tem outro compromisso, mas é importante você estar se alimentando, né? As pessoas têm muito, principalmente as mulheres, né? Aquela questão de emagrecer e achar que emagrecer é só subir na balança e perder peso. Emagrecer, a gente, como eu também falei anteriormente, que tudo que a gente fala aqui se cruza, né, o tempo todo, né? Sim. O emagrecimento, a gente tem que pensar em melhorar a composição corporal, porque o músculo ele pesa. Então a pessoa perdeu lá 5 kg de gordura e ganhou 5 de músculo, ele vai estar muito mais fino, mais magro, só que às vezes vai subir na balança e o peso não alterou. Então o volume de 1 kg de músculo, ele é muito muito menor do que o mesmo 1 kg de músculo, por exemplo, é muito menor do que 1 kg de gordura. Então é uma proporção muito diferente. Então as pessoas falam muito pra gente na academia, né? Nossa, meu peso não mudou na balança, mas eu vou pôr minha calça tá larga, e não era. Né? Ao mesmo tempo sente que tá mais forte. Então, principalmente o que não se deve fazer. Não deixar de comer, não deixar de se hidratar. O que comer também, né? Não é só comer. Um bom sono. E evitar aqueles alimentos que a gente sabe que realmente não fazem bem. Qual a parte mais importante do treinamento? Disciplina. Sempre quando se trata de treinamento ou de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, é disciplina e consistência. A gente não deve quebrar o treinamento em partes. O mais importante é o alongamento, o mais importante é tal exercício. Isso não existe. É uma complexidade, né, como eu falei para vocês, onde você sendo bem orientado, tendo disciplina, tendo consistência, se alimentando bem, dormindo bem, tudo vai acontecer. Então a parte mais importante é a disciplina, porque tem dia que você não quer treinar, né? Tem dia que você está com preguiça, né, Miguel? Tem dia que você não quer ir. E essa hora que, nesse momento que você, além de você vencer essa barreira, que o nosso cérebro, por instinto, quer deixar a gente na zona de conforto. E a partir do momento que você começa a quebrar essas barreiras, isso de uma forma geral na nossa vida melhora. Para outras circunstâncias na vida, você encarando esses momentos de que, nossa, não quero, você vai acabar usando isso para outras coisas também, né? Não só no âmbito da academia, do treinamento, mas na vida. Então eu diria que é a disciplina e consistência sem dúvida nenhuma. Professor, quais são as ações recomendadas a se fazer antes do treinamento? Acho que a primeira coisa, momentos antes do treinamento, é a questão de você se alimentar, né? Muitas vezes acontece da pessoa ir treinar sem comer, de repente a pessoa meio estranha, começa a ficar branca e cai a pressão. Isso acontece muitas vezes por falta de alimentação. Então é importante você se alimentar. Do que se alimentar? Alguma coisa que dê energia. Então eu não gosto de entrar muito no mérito da área de outro profissional que é a nutricionista, mas geralmente um carboidrato que ele é responsável por energia, uma proteína em conjunto ali, que vai ser melhor orientado por uma pessoa da área, é de crucial importância para você poder treinar e também não se alimentar muito em cima do treino, né? Senão tá fazendo a digestão ali. Então é o que comer
e que momento comer, né? Então, pelo menos uma horinha antes do treino ali, que a gente chama de pré-treino, né? Uma coisa leve, pode ser um lanche, pode ser uma fruta, vai depender de vários fatores aí. Seria bem interessante. E dentro do treinamento em si, dependendo do tipo de treinamento, da intensidade do treinamento, a gente tem um aquecimento, né? Então você não vai lá chegar e fazer um exercício com altas cargas e ir direto para aquela alta carga. Você vai passar por um processo de aquecimento com cargas mais baixas, ou algum tipo de trabalho de mobilidade, e também vai depender do contexto da pessoa. Mas esse tipo de ações assim são bem importantes para que você tenha um bom resultado, porque você de repente não tenha uma lesão, né? Porque você ir treinar, por exemplo, sem nutriente, você não vai ter ganho, você vai ter perca, você vai perder músculo, você vai poder ter lesão, né? Então são vários fatores que são importantes para que você consiga fazer um bom treinamento. Antes de encerrar, eu queria perguntar, onde que é a rua da academia? Qual é o nome da rua? O endereço, né? O endereço. A gente fica na Gilberto Filgueiras, número 1085. É Alto do Boa Vista ali, né? Aqui pra cima da escola. Aqui pra cima da escola. É bem pertinho aqui da escola. Bom, então vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado, Juliano, pela participação. Foi uma honra ter você aqui e muito obrigado por ficar até aqui. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.